Tudo bem, gente? Bloco 2, aula 2, tá? Continuando nos meios de obtenção de provas, então agora tratando delas em espécie, cada uma delas. A primeira que a gente vai ver é o corpo de delito, o exame de corpo de delito, tá? Primeiro, a gente precisa sempre ter em mente que o juiz, ele tem conhecimento jurídico, né? Ele tem um conhecimento técnico do direito, de como se aplica, como faz a subsunção de um fato à norma, tá? Agora, o juiz, ele não tem um conhecimento enciclopédico que a gente fala, tá? O juiz não sabe de tudo, não tem como, é impossível. Ainda que a ele sejam submetidos diversos conceitos, diversos problemas, tá? O juiz sempre vai precisar dos auxiliares da justiça. Dentro dos auxiliares da justiça, a gente tem os peritos, tá? E o exame de corpo de delito, ele só é possível de ser feito por meio de uma perícia técnica. E esse perito responsável por fazer isso é o médico do Instituto Médico Legal, tá? Esses são os peritos oficiais. Perito oficial é aquele que prestou concurso público para isso, tá? Então, ele é um médico do Instituto Médico Legal que fez um concurso público, ele está lotado naquela área de atuação e dentro de um órgão, tá? Provavelmente o Ministério da Saúde, o ML, e o Ministério da Justiça, não sei. Mas é um exemplo só para vocês conseguirem visualizar, tá? Então, a perícia, ela exige um conhecimento técnico específico sempre, seja em medicina, seja em engenharia, contadoria, o que vocês imaginarem que não seja afeto à área do direito, tem que precisar de um auxílio, psicólogo, psiquiatra, e em outros casos você precisa de uma perícia mais específica, não basta ser médico, eu preciso de um médico especialista em determinada área, tá? No caso da criminal, a gente vai ter, na grande maioria, o médico do IML fazendo exame de corpo de delito mesmo, tá? Nesse caso, o perito, ele pode ser tanto o perito oficial, que daí é o caso do que prestou concurso público para isso, tá? Como ele também pode ser um perito não oficial. Aí, talvez vocês, quem faça estágio já na área, vai saber que a gente tem o CAJU, o Cadastro de Auxiliares da Justiça. Esse CAJU, qualquer pessoa inscrita no seu órgão de classe, pode fazer o seu cadastramento perante esse sistema. Esse sistema é um sistema que é da Justiça nossa, aqui do Paraná, e lá é onde o juiz vai pesquisar. Então, tem os campos, quando você entra no site, né, nesse site do judiciário, você vai selecionando o que você quer. Eu quero um perito médico que seja especialista em ortopedia, que esteja atendendo em Curitiba. E ele tem que ter tantas perícias. Eu vou lá ver quantas perícias ele foi nomeado, quantas perícias ele fez efetivamente, qual foi o prazo que ele levou para fazer cada uma delas, e se ele declinou alguma nomeação, se ele rejeitou alguma nomeação e o porquê ele declinou ou rejeitou, tá? Aparece tudo isso nesse sistema. Esses são os peritos não oficiais, porque são peritos nomeados. Quando a gente não tiver um perito oficial atuante, a gente vai precisar nomear um perito, tá? E daí essa nomeação hoje é feita através desse site do CAJU, tá? Então, o perito oficial, a gente tem umas diferençazinhas entre eles, tá? O perito oficial, eu vou passar para vocês também, vocês vão ter esse material, mas é bom a gente ler. O perito oficial, ele é investido no cargo por lei, então ele fez um concurso público, e eles integram os quadros da polícia científica, tá? E prestam compromisso quando assumem os cargos. O perito não oficial, aquele que é nomeado, ele é nomeado pelo delegado ou pelo magistrado para fazer a perícia. Não ocupa um cargo criado por lei, ele precisa prestar o compromisso de bem fielmente desempenhar o encargo antes da perícia, e o seu uso se dá no caso de falta dos peritos oficiais,
tá? Então, não tem perito. Vamos supor que todos os médicos, para fazer lá o laudo do IML de lesão de lesão corporal, de óbito cadavérico, né, laudo cadavérico, todos os peritos de uma cidadezinha do interior não tenha médico, tá? Não tem perito, o cara pediu exoneração, passou num concurso melhor, foi para outro lugar. Vai ter que ser nomeado um perito para fazer aquilo ali. Nessa situação, um exame cadavérico, né, para testar ali, para ver a prática de um homicídio, vai ser o delegado que vai nomear, tá? Vamos supor que a gente precise exumar esse cadáver durante o processo. Vai ser o juiz daí, tá? É só um exemplo dos momentos distintos, tá bom? Regra geral, tem que ser o perito oficial, tá? Aí, exceção, quando não tiver o perito oficial, que nem esse exemplo, a gente vai para o perito nomeado, tá bom? A regra geral, gente, de aplicação dentro das perícias, ela tá prevista no Código de Processo Penal, tá? E a regra geral dos meios de obtenção de provas também tá dentro do Código de Processo Penal. Alguns casos em que for muito específico, a gente vai encontrar dentro do Código de Processo Civil daí, tá? Um exemplo é os crimes contra a propriedade imaterial, tá bom? Que daí, para verificação, a gente usa a modalidade de obtenção de prova do processo civil. Então, o exame de corpo de delito e o corpo de delito e o exame de corpo de delito também são duas coisas diferentes, tá? O corpo de delito, gente, refere-se à materialidade da infração. É o conjunto de vestígios deixados aquele ato praticado. O roxo, o arranhão, o corte, esse é o corpo de delito, tá? Porque é o corpo ao qual foi praticado um delito. O exame de corpo de delito, aí sim, é o exame que efetivamente se pratica, tá? Ele é o meio de prova. Então, às vezes falam, eu vou fazer corpo de delito. Não, você vai fazer um exame de corpo de delito, tá? Porque o corpo de delito é o ato em si, tá? É a constituição daquela infração em si, em cima do corpo do indivíduo. O exame de corpo de delito é o meio de obtenção da prova, tá? Entenderam a diferença? É diferente, tá bom? Outros exames que a gente fala que é exame de corpo de delito, tá? E aí é engraçado, porque todos eles são exame de corpo de delito, tá? Porque é sobre aquele objeto que foi praticado a infração. A autópsia também é chamado de exame de corpo de delito. Exame de lesões corporais, exame de local de crime também é exame de corpo de delito. Perícia sobre destruição ou rompimento de obstáculos, a subtração da coisa ou por meio de escalada, formas qualificadas do furto, tá? Lembrem-se, parte geral, direito penal, parte especial. Perícia de crime de incêndio, exame para o reconhecimento de escritos, aí quando tiver falsificação, né? E exame dos instrumentos do crime, faca. Por que a gente estuda os instrumentos do crime? Porque alguns crimes praticados, a gente chega à autoria pelo estudo dos instrumentos do crime. Um exemplo, confronto balístico, o projétil encontrado no cadáver e o túnel de escape do projétil da arma encontrada com determinada pessoa suspeita. Tá? Então, isso também é a forma com que você obtém a prova. Também é o exame de corpo de delito, tá? A obrigatoriedade do exame de corpo de delito, gente, vai ser sempre em crimes que deixam vestígio, tá? Você não vai fazer um exame de corpo de delito em alguém que foi ameaçado, né? Não tem porquê, não faz sentido. Porque para materialização, para a materialidade do crime de ameaça, o que basta é o sentimento de ameaçado, o sentimento de medo da pessoa, tá? Então, você não precisa de um laudo, de um exame de corpo de delito para se chegar à materialidade. Já no crimes que efetivamente deixam vestígios, você necessita de exame de corpo de delito, tá? Vejam,
Existem alguns crimes que você necessita do exame de corpo de delito feito por perito oficial, quer dizer IML, porém podem ser substituídos, tá? A gente já viu em legislação especial que a lesão corporal você consegue, se você não se submeteu ao exame de corpo de delito no IML por algum motivo, ainda mais quando se trata de violência doméstica, tá? Algumas pessoas não gostam de passar por mais esse tipo de dano, né? De dano moral. Então, elas não fazem o exame de corpo de delito, porém, elas vão ao médico, ao hospital, elas precisam de algum procedimento cirúrgico, tá? Elas têm um atendimento, então existe um relatório médico, né? Um médico, ainda que particular, que atestou aquele fato, tá? Aí, claro, você vai ter que ligar as coisas, o fato ao ato praticado, mas aí também é uma função da própria polícia fazer isso, a investigação, tá? Agora, a materialidade do crime, que daí seria a autoria, a materialidade do crime, às vezes consegue sim substituir sem o exame de corpo de delito. Mas a via de regra é que é obrigatório em crimes que deixam vestígios, tá? Então, a gente vai ter aí a necessidade e a obrigatoriedade do exame de corpo de delito em crimes como lesão corporal, crimes de trânsito, homicídio, que mais? O furto, o roubo, tá? Alguns você consegue verificar a materialidade. Latrocínio, deixa eu ver o que mais, estupro, periclitação da vida, algumas modalidades de periclitação da vida, abandono de incapaz, aborto, e assim vai. Todos os crimes que deixam vestígios, incêndio, tá? A gente precisa fazer o exame de corpo de delito, beleza? É regra, tá bom? Outra coisa, gente, o artigo 158, ele prevê que a ausência do exame de corpo de delito não pode ser suprimida pela confissão do acusado. Então, não tem corpo de delito, mas o acusado confessa. Não serve como materialidade, tá? No máximo, você vai utilizar ela, se for uma confissão judicial, como autoria. Aí, ele reconhece a autoria do fato criminoso. Agora, como materialidade, não tem como. Aí, se você não tem exame de corpo de delito, se você não tem mais nada, você vai tentar conseguir isso por meio de testemunhas, tá? Testemunhas que viram uma pessoa lesionada, tá? Que viram uma pessoa machucada, roxa, cortada, tá? Aí você consegue chegar na materialidade através disso, mas senão a palavra do acusado não tem como, tá bom? Em alguns casos, gente, em crimes que deixam vestígios, a ausência do corpo de delito é nulidade absoluta, tá? Porque você não tem materialidade. Um exemplo disso é o laudo toxicológico nos crimes de tráfico de drogas, da lei de tóxicos, tá? É um requisito essencial. Não basta que o policial diga, não, mas era droga, era maconha, eu vi, eu senti o cheiro, era maconha, né? Era cocaína, eu pus na língua, eu vi amortecer e tal, era cocaína. Não basta, tá? Essa é uma regra específica da lei de tóxicos, tá? Você precisa do laudo de constatação de substância entorpecente. Senão você não tem materialidade e a nulidade absoluta do procedimento. Inclusive, não poderia ter sido nem oferecida a denúncia, tá? Porque você precisa, para oferecer denúncia, materialidade e indícios de autoria. Senão você não tem como oferecer, você não tem justa causa para oferecer a denúncia, tá? Isso é muito sério. Então, crimes que deixam vestígios, há sim a obrigatoriedade do exame de corpo de delito, com exceção de alguns entendimentos que nem falei agora há pouco, que você consegue chegar à materialidade por meio de testemunhas, lesão corporal, ainda mais quando a gente está falando de Lei Maria da Penha, tá?
tá? Aí geralmente é mitigado esse artigo do Código Penal e você consegue, por meio de outros meios de prova, de obtenção de prova, como testemunhal, chegar à materialidade que aquela vítima realmente estava machucada. Foto, tá? Sempre, veja, gente, o arcabouço probatório, nesses casos, ele tem que ser robusto, tá? Então, eu não tenho exame de corpo de delito, mas eu tenho um relatório médico do dia, eu tenho uma medida protetiva, né? Ela foi na delegacia, prestou queixa e tem a medida protetiva. Eu tenho foto, né? A vítima tirou fotos de si e ela tem essas fotos também, e na foto tem data. E ela tem as testemunhas, ela tem a testemunha da mãe, ela tem a testemunha da irmã, da amiga que ajudou, que acudiu, que levou para o hospital, que fez curativo, tá? Então, tudo isso supre, tá? Não é a regra, isso é exceção. Lembrem-se sempre, exceção, tá? Eu só vi isso acontecer quando a gente estava tratando de Lei Maria da Penha, tá? Fora isso, a gente não tem materialidade, tá bom? Existe uma ordem de sucessão que a gente fala que é uma regra, tá? Então, a gente tem como regra o exame de corpo de delito, tá? Essa é a regra prevista no Código de Processo Penal. Tirando essa regra, a gente vai ter o exame indireto, que daí pode ser pelo médico, que nem eu dei o exemplo, a prova testemunhal, aí que nem eu disse, tem um exame e tem mais a prova testemunhal, ou não tem exame médico de um hospital onde a vítima foi atendida, mas tem a prova testemunhal. Tem várias testemunhas que viram, que presenciaram, que acudiram, que ajudaram, atestando e confirmando que aquilo efetivamente aconteceu, tá? E que a vítima ficou machucada e tal. Então, a gente tem essa ordem de sucessão. A regra, o príncipe, o rei, é o exame de corpo de delito. O príncipe e daí o arquiduque, tá? Então, a gente tem uma hierarquia dentro das provas também, tá bom? Então, acho que pra gente fechar aí exame de corpo de delito é isso, tá? A gente já vai dar continuidade na próxima aula, tá bom?